Olá, eu sou Luciana Jaber e hoje eu quero te explicar o que é o tecido estruturado, como ele funciona e quais são os seus benefícios de trabalhar com ele numa peça. Então, esse aqui é o tecido estruturado. Na verdade, ele é um tecido qualquer de algodão, onde ele foi preparado. Ó, ele tem aqui atrás uma estrutura de TNT e no meio dessa estrutura tem um produto que é um semi-impermeável, que ele é prensado numa temperatura, só que essa prensa é uma prensa feita em fábrica, não é uma prensa artesanal, então assim, não é um processo que dá para fazer em casa. Mas assim, o resultado desse tecido é um resultado muito bacana, porque ele mantém essa característica e esse visual de tecido de algodão, o toque do tecido de algodão, mas ele, na hora que a gente trabalha com ele, ele tem estrutura, ele fica em pezinho. Se você derramar um pouquinho de água aqui, ele entra com mais dificuldade, não é que ele não vai molhar, ele é semi-impermeável, ele molha sim, mas ele demora mais tempo para entrar na fibra do tecido. A fibra do tecido ela se fecha mais. Então nesse processo o que acontece? É um tecido que vai sujar muito menos, porque ele tem esse produto que é semi-impermeável, para limpar é mais fácil também, né? E é um tecido maravilhoso de trabalhar com ele, porque ele é um tecido maleável que vai pegar bem numa máquina doméstica também. Ele é um tecido que fica molinho, mas que mantém a peça durinha, estruturada, porque uma característica interessante quando você faz uma peça artesanal é de manter essa característica do tecido, né, que remete uma coisa de aconchego, uma coisa gostosa, né, que a gente tem lá desde a época dos nossos avós e ancestrais e tal. E assim, mas ele mantém essa coisa da estrutura, de ser firmezinho, de ser uma peça que tem uma característica e um visual bacana, né? Ele é uma peça artesanal, sim, mas ele é uma peça que fica com uma característica mais profissional. Então eu vou fazer uma peça aqui pra gente. Vou montar uma nécessaire bem simples para vocês entenderem como é que fica essa estrutura, tá? Então, olha só. Eu vou usar esse tecido aqui, que a gente já estava mostrando, conversando com ele. Vou dividir ele aqui no meio. Vou pegar aqui um forrinho qualquer. Eu até tô trabalhando com tecido de algodão sem nada, tá? Bem molinho, só para mostrar como é que funciona essa estrutura. O que eu acho bacana desse tecido estruturado é porque assim, se eu fosse fazer, por exemplo, com um nylon 600, que é uma coisa que dá estrutura, é um tipo de tecido mais firme. Eu até trouxe um pedacinho pra gente, ó. Então, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com um nylon 600, eu preciso cortar esse molde e costurar um no outro aqui, ó. Costurar um no outro, uma costura bem na beirinha. Vou fazer até aqui pra gente ver. Eu quero que vocês entendam e percebam essa diferença. Preciso unir esses dois para que ele fique com uma estrutura bacana, que ele dê uma armação bacana na peça. Aqui eu usei um nylon 600, mas poderia ser, por exemplo, uma lona de algodão. Só que eu preciso cortar um, cortar o outro e costurar. Isso tudo demanda um processo de tempo, né? É um processo que você perde produtividade, na verdade. Enquanto o tecido estruturado, ele já está pronto.
ele já tá pronto. Então você vai cortar uma vez só e vai usar um tipo de material só, ponto. Então me rende mais tempo, quer dizer, eu fico mais produtiva quando eu trabalho com um tecido desse. E falar, é um tecido mais caro. Sim, ele é mais caro, mas você, quando você compra o tecido de algodão, compra o nylon 600, né? Você gastou para comprar o tecido de algodão, gastou para comprar o nylon 600 ou a lona de algodão, ou até um brim, por exemplo, que pode ser também. Gastou para comprar isso, gastou para comprar, para cortar, gastou tempo para cortar. Tempo, quando a gente calcula produção, a gente calcula tempo também. Então tudo isso tem que ser analisado. Ah, mas vale a pena, né? Ah, é um tecido que vale a pena trabalhar com ele? Eu te falo, é um tecido que vale muito a pena. Olha só, eu já trabalho com ele há alguns anos e é um tecido que vale muito a pena. Então aqui, ó, eu tô colocando o meu zíper, vou colocar o meu forrinho. Então tô costurando direito com direito. Vou abrir aqui, ó, bater outra costurinha. Ó, aí vou colocar outra parte aqui de cima, com um forrinho também. Vou abrir a costurinha. Vou bater aqui costurinha de acabamento. Aí vou colocar o zíper, o cursor, né? Na verdade, o zíper já tá aqui. Ó. Vou separar o que é forro e o que é frente da peça, ó. Aqui eu preciso colocar um alfinetinho. Aqui eu vou juntar as duas costuras, ó. E segurar com o alfinetinho. Então aqui, ó, essa peça eu vou costurar do meio pra cá e do meio pra lá. Por que que eu faço esse processo aqui? Por que que você, por que que você não começa aqui e sai passando por cima do zíper e tal? Porque senão o zíper prende e aí ele não vai ficar retinho, ele vai cair assim, ó, e dar um acabamento que eu particularmente não acho legal. Então eu vou costurar aqui. Vou subir aqui, ó. Pode até pegar na parte de nylon aqui do meu zíper, tá? Mas não pode pegar nos dentinhos do zíper. Porque se pegar nos dentinhos do zíper, ele vai ficar com um acabamento feio. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir, ó, costurar até próximo, mas não pego nos dentinhos. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então vou abrir aqui, ó. Vou juntar essas duas partes
aqui também. Aí por isso que eu deixo esse pedaço aqui maior de zíper, para ele poder movimentar, não ficar preso ali. E aí vai dar essa impressão arredondadinha na quina que não fica legal. Então, ó, eu tô deixando um espaçozinho aqui, ó, sem costura, que é o espaço dos dentes. Viro aqui. E aí vou tirar os meus alfinetes. Aqui eu vou fazer uma caixinha de leite. Vou unir costura com costura. Vou usar o gabarito aqui, ó, para definir o tamanho que eu quero da minha caixinha de leite. A mesma coisa aqui do outro lado. Corto. Aqui também, ó. Vou fazer a caixinha de leite aqui também. Pode cortar esse pedacinho. Junto, ó, costura com costura, para poder fazer a caixinha de leite aqui também. E aí vou desvirar necessaire. Já tira, ó, já arruma aqui o fundinho dela. Ó, você vê que o tecido ele já é estruturadinho, ó, então ele já fica todo, ó, não precisava ter nem forro para ele ficar em pezinho, ó. Na verdade, o forro só tá vindo com função de forro, ele não tá ajudando em nada a estrutura. Por isso até que eu coloquei aqui um forrinho de tecido, só para vocês perceberem como o tecido estrutura bem a peça. Então, fechei o meu fundo aqui, ó. Arrumo o forrinho. Aqui, ó, puxo o zíper para ele não ficar... Ó, se eu costurar o zíper, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Como eu não costurei o zíper, eu consigo tirar ele todo, ó, e deixar uma quininha. Então, numa peça que eu não quero que isso aqui entre, que eu quero que ele fique quadradinho, ó, o acabamento fica super bonitinho, ó, porque não fica caindo aqui, ó. Aí olha a estrutura do tecido, olha como é que ele numa peça, você vê numa peça que a única estrutura é o tecido já estruturado, como é que ele fica armadinho, bonitinho. Então é isso que eu queria mostrar, explicar essa função do tecido para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Obrigada!